Glórias a Deus. Eu quero compartilhar de mais uma ministração aí da série Em Busca de Timóteo, né? Em Busca de Timóteo é um livro do Tony Cook, um livro muito bom. Não é um livro que eu, assim, o tipo do livro que eu sou muito acostumado a ler, né? Mas estava falando tão bem do livro que eu comecei a ler, eu gostei tanto que eu já li algumas vezes, né? E tem ali algumas coisas que tocou muito o meu coração e que eu já venho compartilhando com a igreja, né? Eu já fazem 2 ministrações, né, que tem falado a respeito disso, né? Eu tenho dito, nós estamos em busca desesperadamente de Timóteos, de homens e de mulheres que sirvam a Deus, mas que sirvam de todo o coração, que observem a palavra de Deus, que amem ao Senhor Jesus Cristo, né, que amem a igreja, que sirva, que entenda, que compreenda o chamado que Deus tem para a sua vida. Então nós já ministramos a respeito disso, falamos no último final de semana a respeito de mágoas, né? Um Timóteo não pode carregar mágoas dentro do seu coração. Você compreendeu isso? Você entendeu o quanto uma mágoa pode destruir uma vida, um ministério, uma igreja? Você já entendeu isso? Glórias a Deus. Nós não podemos de forma alguma, né, sermos aí engessados, amarrados, acorrentados pelas mágoas, né? Um Timóteo, um homem ou uma mulher de Deus, né, tem que ter o seu coração, o seu interior livre dessas raízes de mágoas, de amargura que vai bloqueando a nossa vida. Então a palavra do domingo passado foi a palavra que, glórias a Deus, tocou o coração de muitas pessoas já estavam desistidas da sua vida, desistidas do seu ministério, do seu casamento, da sua família, da sua vida profissional, e entenderam, né, que isso era o quê? Resultado de uma mágoa que foi guardada, né, mas que, glórias a Deus, foram curados, estão aí agora livres para caminhar no sentido daquilo que Deus tem pretendido para as suas vidas. E hoje o tema da nossa ministração é de todo o coração, de todo o coração. Eu quero ler alguns versículos que eu já tenho lido constantemente, né? Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 19. Vamos ler o versículo de número 19, o 20, o 21 e o 22. O Paulo enviando Timóteo à igreja de Filipe, aos filipenses. Diz assim a palavra de Deus: e espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei, quem? Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai. Assim diz a palavra de Deus. Lembrando que Paulo, quando ele escreve essa carta aos filipenses, Paulo está preso, né? Paulo está impedido de cuidar das igrejas pessoalmente, né? Em relação à igreja dos filipenses, né, ele deixa claro que estava ali pretendendo enviar Timóteo, e ele está pretendendo enviar Timóteo não porque era um líder que estava sobrando, ou porque Timóteo não tinha nada para fazer. Ele está enviando Timóteo porque Timóteo tinha uma característica que nenhum outro tinha. O texto nos diz: porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos os outros buscam o seu próprio interesse. Então, Timóteo era um homem com essas características, e nós também estamos buscando essas características, e relendo novamente esse chamado, esse envio do apóstolo Paulo de Timóteo aos filipenses, algo me chamou a atenção. Paulo diz assim: a ninguém tenho como Timóteo. Ou seja, a ninguém tenho como Timóteo. Ele era único. Eu fico imaginando
o apóstolo Paulo, né, o grande apóstolo Paulo, né, um homem que escreveu praticamente a metade do Novo Testamento. Né, e ele deixa claro que com as características de Timóteo, só existia o Timóteo. Só o Timóteo. Talvez o que mais se comparou ao Timóteo tenha sido o Tito. Né, nós temos a carta também do apóstolo Paulo a Tito, mas o Paulo, né, com toda essa capacidade, um homem de Deus, um apóstolo de excelência, né, ele conseguiu ter, né, um Timóteo, né, ao longo da sua carreira, porque com essas características ele deixa bem claro, com esse coração, né, com esse caráter, né, eu tenho uma pessoa, eu tenho Timóteo, eu vou enviar Timóteo. Né? E por que isso, gente? Porque formar Timóteos não é algo fácil. O relacionamento de Paulo com Timóteo não era um relacionamento frio, não era um relacionamento de líder e de liderado. Era um relacionamento diferenciado. Inclusive, o texto que nós lemos diz que era um relacionamento como de pai para filho, um relacionamento de pai para filho. Né? Eu arrisco dizer, né, que era um relacionamento de coração, de todo o coração. Quando nós vemos o relacionamento do apóstolo Paulo com Timóteo, nós identificamos um coração, corações entrelaçados, corações ligados. Não era somente a organização eclesiástica de uma igreja, não era somente a questão de dar uma ordem, de receber e executar uma ordem. O coração de Paulo com o coração de Timóteo, eles eram entrelaçados, a ponto de Paulo estar preso, e ele envia Timóteo. Né? Paulo está impossibilitado fisicamente de exercer, né, o seu apostolado, o seu ministério, e ele envia Timóteo porque ele entendia que Timóteo tinha um coração que Paulo tinha. O coração era entrelaçado, a ponto de não saber o que era parte do coração de Paulo, o que era parte do coração de Timóteo. E eu vejo, gente, que isso é uma necessidade que nós temos nos dias de hoje, né, de formarmos aqui uma relação de liderança, não somente fria, uma relação de organização, uma organização da igreja, não somente burocrática, né, ou diante de um organograma, mas o que nós precisamos é ter esse mesmo tipo de relacionamento, o relacionamento no qual os nossos corações se misturam, a ponto de nós não conseguirmos mais separar o que é de um e o que é de outro. Eu fico tão feliz, né, quando eu vejo uma pessoa ministrando uma palavra, falando algo, né, compartilhando de um testemunho, falando daquilo que Deus fez ao coração dele, e eu vejo que aquilo foi fruto de uma ministração que eu trouxe, ou que outro pastor trouxe. Quando eu vejo uma pessoa compartilhando, levando isso à frente, ministrando uma palavra, falando algo, replicando um testemunho, né, replicando um ponto de uma pregação para outra pessoa, como se aquilo fosse original dela, eu fico muito feliz porque é original dela, porque ela recebeu, né, de um coração, e esse coração, quando é entrelaçado com o nosso coração, nós compartilhamos muito mais do que uma organização de uma igreja. Nós compartilhamos de uma missão divina. E é isso que nós precisamos ter. Paulo, ele se esforçou muito, né, com os seus discípulos. Está certo que Paulo ele era duro, né? Paulo era muito duro, né? O seu temperamento era um temperamento assim, bem difícil, bem complicado, porém, ao longo da sua carreira ministerial, né, nós vemos tantas pessoas abandonando o apóstolo Paulo, mas o Timóteo estava ali firme, sabe por quê? Porque o coração de Paulo e o coração de Timóteo eram corações ligados, unidos, não eram pessoas parciais, eram pessoas, os dois, ambos, né, o líder e o liderado, o discípulo e o discipulador, né, eles eram tão intensos, de todo o coração na obra, que você não consegue, em muitos momentos, distinguir, né, aquilo que vinha de Timóteo e aquilo que vinha de Paulo. Já o Davi, ele já foi
um pouquinho mais produtivo, né, em relação, né, a formar pessoas neste sentido. Né, ele produziu mais, ele teve mais pessoas com essas características, porém com as mesmas características. Todo líder, né, toda pessoa que está à frente de uma missão que Deus dá, precisa encontrar pessoas, homens e mulheres com esse coração. Precisam procurar, nós precisamos procurar e precisamos encontrar no meio da igreja pessoas que estão com essa disposição, não somente de compartilhar de uma cartilha, de um passo a passo, mas de compartilhar de uma visão divina, de compartilhar de corações. Abra a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 16 e 18, nós vamos ver Davi aí reunindo os seus, né, reunindo os seus valentes, montando aí o seu exército, que era um exército de homens de confiança. 1 Crônicas, capítulo de número 12, eu falei crônicas, viu? Então, 1 Crônicas, eu falei Coríntios, né? Desculpa, gente. 1 Crônicas, capítulo de número 12, versículo de número 16 e 18, nós vamos ver, né, o Davi atrás da mesma coisa. Nós vamos ver o Davi atrás de homens com esse coração. Diz assim a palavra de Deus. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi, ao lugar forte. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vinde a mim pacificamente, e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Eu vou ler novamente essa parte, que é a parte mais importante, né, daquilo que nós queremos falar. Se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então, entrou o espírito em Amassai. Então entrou o espírito em Amassai, chefe de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, e paz com quem te ajuda, pois que Deus te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas, assim diz a palavra de Deus. Nós vemos o Davi na mesma busca. Davi estava procurando homens que pudessem apoiar, né, a sua batalha, apoiar a sua missão. Então chega alguns homens diante de Davi e se apresenta a Davi. E o interessante é que Davi, ele coloca alguns parâmetros que são muito importantes para que as pessoas estivessem ao seu lado. A primeira coisa é chamada de paz. Davi diz assim: se vós vindes a mim pacificamente, se vocês estão vindo até mim com um coração cheio de paz, vocês serão bem-vindos. Um dos critérios principais de Davi para servir ao lado de Davi era justamente isso: ser pessoas de paz, pacificamente se achegando, né, aos valentes de Davi. E eu digo a mesma coisa para cada um aqui nesta manhã e para aqueles que também estão conectados. Você é um homem de paz? Você é uma mulher de paz? Porque nós, pastores aqui da igreja, nós estamos em busca de Timóteos. Nós estamos em busca de homens e de mulheres de Deus com certas características. E essa característica, ela não só é importante, ela é fundamental para quem quer ser um Timóteo, para quem quer ser uma pessoa que serve ao lado da liderança dessa igreja. Nós precisamos
ter essa paz dentro do nosso coração? Como tem sido a sua conduta? Será que você tem sido uma pessoa de natureza crítica? E as suas críticas têm causado mais estragos do que os benefícios que os dons que Deus te deu? Pensa bem nessa frase. Eu quero que você reflita assim de uma forma profunda nessa frase. Eu vou repetir talvez de uma forma diferente. Será que a sua crítica, a sua natureza crítica, ela tem causado mais estragos do que os benefícios que os dons que Deus te deu têm gerado como resultado? Nós precisamos pensar um pouquinho a respeito disso. Sabe por quê? Porque nós somos pessoas de paz. Amém? Amém? Vocês estão me entendendo? Nós somos pessoas de paz. E nós vivemos num mundo, realmente o mundo é terrível. É um mundo de guerra. E nós somos acostumados, né, a batalhar a vida desde pequeno. Nós entendemos isso, a sociedade, o mundo que nós vivemos, é um mundo desse jeito. E nós vamos gerando, sabe, uma cabeça competitiva, né? Nós vamos gerando em nós, né, um egoísmo tão profundo, que qualquer coisa nós queremos brigar. Qualquer coisa nós queremos brigar. Nós vamos perdendo, né, a capacidade de pacificar. Eu vejo isso na própria igreja. Eu fico vendo os movimentos políticos, né, que tem, e a igreja se envolvendo, não questiono isso, não é, mas eu vejo em muitos pontos a igreja perdendo, né, essa característica. Né, a igreja que era para entrar como pacificadora das coisas. Né, a igreja está entrando, né, como uma das partes. E guerreando e batalhando, e uma batalha que eu não vejo que é nossa, em certos sentidos, pelo menos no sentido espiritual, ou da forma que nós estamos fazendo. Nós vamos sendo mergulhados, gente, nesse mundo, e o mundo é egoísta, e nós vamos perdendo a capacidade de levar paz, ou de sermos pessoas pacíficas. Tudo nós queremos brigar, né? Tudo nós queremos discutir. Isso é dentro da igreja. Né? Eu brinco a respeito da democracia, não vou brincar mais, porque pessoas já me questionaram. Né? A democracia é complicada, gente, é complicada. Né? Imagine se nós fôssemos tratar tudo aqui dentro da igreja da forma democrática, como nós conhecemos a democracia, nós não decidiríamos nada dentro da igreja. E, pelo contrário, ia ser só quebra-pau, desculpa a expressão. Sabe por quê? Porque está dentro da gente. Está dentro da gente, nós crescemos assim, vivemos num mundo assim. E nós vamos perdendo a capacidade de pacificar as coisas. E nós encontramos isso dentro da igreja. Por isso, graças a Deus, na igreja, Deus coloca pastores na igreja, líderes dentro da igreja, e que tem que decidir. E às vezes nós temos que decidir pelo melhor para a igreja como um todo. Isso não significa decidir concordando com toda a igreja. Isso é uma luta para a gente. Né? E é, às vezes, desgastante, porque nós temos que tomar uma decisão, e nós sabemos que essa decisão é a decisão correta, porém a gente sabe que tem um grupo de pessoas, né, que tem uma opinião contrária. E ter opinião contrária não tem problema algum. É muito importante. Na multidão dos conselheiros sempre vai haver, né, a sábia decisão. Mas ter opinião contrária, sem ser uma pessoa pacificadora, só gera problema, só dá trabalho. E nós estamos buscando um grupo de Timóteos, homens e mulheres de Deus com essa característica, e nós precisamos entender que uma das principais características é isso, é de ser pacificador. Chegou esse grupo para Davi, e Davi disse assim: vocês são pessoas de paz, vocês vieram em paz? É isso que está dentro do coração de vocês? Porque se for dessa forma, não vai servir.
não vai dar certo aqui no meu exército, não vai dar certo aqui no meu grupo de valentes. E nós vamos nos envolvendo com as coisas do mundo, com a vida que tem que ser batalhada, tem que ser brigada, e nós acreditamos que essa realidade é uma realidade espiritual e que tem que ser assim dentro da igreja. E não é assim. Né? Nós estamos aqui como colaboradores do reino, como pessoas para servir na casa de Deus. E pessoas, às vezes, até mesmo com a boa intenção de servir na casa de Deus, com o desejo de fazer melhor, de querer avançar, e por não ter essa característica de paz, acaba causando mais confusão, gente, mais confusão. E nós, quando nós deveríamos estar concentrados, né, na palavra, na oração e conduzir a igreja, muitas vezes nós nos desgastamos, sabe por quê? Porque falta paz no coração da igreja. Falta essa habilidade, falta esse dom, falta esse derramar, ou melhor, falta nós recebermos esse derramar de Deus sobre a nossa vida. Você é um homem de paz? Você é uma mulher de paz? Qual é o seu comportamento lá no seu trabalho? Como as pessoas te veem? Como o seu chefe te vê? Ou você, lá no seu trabalho, o seu chefe espera você faltar para fazer a reunião? Né? Porque eu trabalhei muito tempo com pessoas, e eu sei o que é lidar com gente carne de pescoço. Né? Desculpa a expressão, mas é essa a expressão. É difícil, né, Marcelo? Complicado. Né, de gente que, sabe, ao invés de trazer a paz, buscar soluções, desgasta, impede, sabe, atrapalha. Por quê? Porque tem esse negócio na cabeça. Né? Não, eu tenho que brigar, eu tenho que batalhar, é assim, é a minha vontade. Tome muito cuidado, porque eu falei a respeito do Aitofel no último domingo. Né? E o Aitofel, o que aconteceu? Quando o Absalão não aceitou o seu conselho, está certo que seu coração era cheio de mágoa, mas ele ficou tão chateado com aquilo, que ele voltou para casa e se enforcou. E tem pessoas vivendo isso. Nós, gente, nós somos homens e mulheres de Deus, amém? E nós carregamos a paz. Quando você chegar no seu serviço, né, a paz de Deus tem que chegar junto contigo, senão alguma coisa está errada. Quando você chegar no seu trabalho, estiver lá no seu ambiente de trabalho, as pessoas têm que ter o prazer de chamar você para as decisões, porque você é uma pessoa de paz, você é uma pessoa ponderada, você é uma pessoa que compreende o todo e trabalha para o todo e não apenas para os seus próprios interesses. Vocês estão me entendendo? Você é uma pessoa de paz? Você é uma pessoa de paz dentro da sua casa? Como que é o seu relacionamento? Ou você é uma pessoa implicante? Porque a coisa mais complicada, uma das coisas mais complicadas é viver com uma pessoa que é implicante. Uma pessoa que implica com tudo. Uma pessoa que tudo que aparece se faz uma guerra. Se faz uma guerra. Toda a discordância se transforma em discussões violentas, desagradáveis. Meu irmão, nós precisamos aprender a sermos cristãos. Nós precisamos aprender a pacificar as coisas. Nós precisamos aprender a conduzir a nossa vida de uma forma melhor. Porque nós estamos sofrendo e às vezes passando por situações que não era preciso que nós passássemos. Passamos, sabe por quê? Porque nós não compreendemos que nós estamos aqui nessa terra com uma missão, de levar o reino de Deus. E esse reino é um reino de amor, é um reino de alegria. E essa é a nossa missão. Então, nós estamos procurando, sim, pessoas, mas pessoas que tenham essas características. Agora, tem muita gente que tem tantos dons dentro da igreja. E isso entristece a gente. Tem pessoas que têm muita habilidade, não porque têm habilidades. Pessoas têm dom, têm talento, têm habilidades. São pessoas, sabe, que
que sabe servir dentro da igreja, sabe pregar, sabe ministrar uma palavra, mas são pessoas tão críticas, e deixa isso ser algo assim tão forte na sua natureza, sabe, que esses estragos que são causados pela sua falta de pacificar as coisas, os estragos causados são bem maiores do que o resultado dos seus dons e dos seus talentos. E isso é algo que nos entristece. Quantas pessoas aqui dentro dessa igreja, e eu dou um alerta aqui, de púlpito para a igreja, poderiam ser usadas, e poderiam ser usadas muito mais, com mais intensidade. E quando eu digo usado, não é usado por um presbitério, por uma liderança, usadas por Deus. Poderiam gerar muito mais resultados, porque tem dons, tem habilidades, tem talentos, sabe, porém deixa a sua natureza crítica avançar acima de tudo isso, e acaba às vezes gerando mais estragos do que gera resultados bons através dos seus dons. Nós procuramos pessoas que são pessoas de paz, amém? Pessoas de paz, pessoas que sabiamente sabem contribuir dentro de um ministério, pessoas que sabiamente sabem contribuir dentro da sua casa, na sua vida cotidiana, no seu dia a dia. E o Davi, ele vai além, ele diz assim, olha, eu preciso de vocês, se vocês vieram em paz, vocês são bem-vindos. Porém, ele diz mais, vocês vieram para quê? Para que vocês vieram? Ele diz assim, se vocês vieram em paz, e vieram para trabalhar. Olha que coisa, vieram para quê? Para trabalhar. Gente, nós estamos buscando pessoas para servir. A igreja, infelizmente, ela foi muito... O entendimento a respeito da igreja mudou muito nos últimos tempos. Eu disse a respeito da igreja, parece um mercado livre, não é para você se ofender, não. Mas essa é a realidade. A igreja parece que se tornou uma prestadora de serviços religiosos. Talvez a gente não sinta tanto isso ainda, mas, porém, se você viaja para os Estados Unidos, a gente encontra isso. Sabia disso? A maioria das igrejas nos Estados Unidos são prestadoras de serviço. E são categorizadas dessa forma. Né? O pastor é um empregado da igreja, né, as pessoas vão à igreja para receber um serviço religioso, um batismo, um casamento, né, uma oração, um aconselhamento. É um serviço religioso. Oi? Funeral. Então é um serviço religioso. E isso, gente, não está muito longe de acontecer. E nós não podemos concordar com isso. Né? Sim, nós estamos aqui na igreja, nós recebemos muito de Deus. Quanto tem recebido de Deus? Levante a mão. Eu tenho recebido tanto de Deus também, através das ministrações, tenho sido tão abençoado, Deus tem prosperado tanto a minha casa em todos os sentidos, eu tenho recebido muito de Deus, porém eu entendo que a minha função aqui nessa igreja, ela é muito diferente disso. A minha função dessa igreja é servir, e isso já não se pode mais falar dentro do púlpito, em cima de um púlpito de uma igreja. Porque as pessoas não compreendem. Porque a visão das pessoas de igreja é essa. Infelizmente, um casal saiu aqui da igreja, né, foi para outra igreja. Sabe por que foi para outra igreja? Porque tinha essa visão. Né, queria a igreja como, assim, sabe, uma prestadora de serviço. E quando nós, por entendermos a palavra e entendemos que o evangelho é servir o reino, é servir a igreja, é servir a comunidade no qual nós estamos inseridos, a pessoa não quer. E aí busca uma igreja, sabe que igreja que busca? A igreja de prestação de serviços. Aqui você vai no final de semana, no domingo, o ar-condicionado está do jeito que eu gosto, a cadeira é do jeito que eu gosto, o pastor prega do jeito que eu gosto, e aí eu fico minha semana inteira livre e eu volto para uma nova prestação de serviços no domingo que vem. Gente, é isso que está acontecendo. E quando nós falamos em servir dentro da igreja, nós poucos améns nós ouvimos. Pouco amém a gente ouve. Quando nós falamos em servir dentro da igreja,
as coisas já ficam mais complicadas. Tem pessoas que dizem assim para a gente: ah, pastor, por que vocês não contratam uma empresa para fazer aquilo? Eu gosto muito dessa expressão, né? Por que não contratam uma empresa? Né? Porque aqui não contratam uma empresa, né, para administrar aqui a recepção. Hein, Avelino? Contrata uma empresa. E tem igrejas que é dessa forma também. Eu não questiono, não estou aqui para questionar. Mas eu estou aqui para que a gente entenda qual é a nossa realidade. Contrata uma empresa, ao invés de fazer um mutirão, né, vamos contratar uma empresa que faz isso. Gente, nós vamos mudando a nossa cabeça de igreja. Nós vamos distorcendo a palavra de Deus. Não existe privilégio maior do que servir no reino de Deus. Eu vou repetir e eu quero ouvir um amém da sua boca. Não existe maior privilégio do que servir na casa de Deus. Não existe maior privilégio. Eu larguei a minha vida profissional, só a minha vida profissional, para servir integralmente no reino de Deus. Não existe alegria maior do que isso. Não existe alegria maior do que servir na casa de Deus. Por isso nós temos aqui voluntários, tantos voluntários que servem. Sabe por que a gente não contrata uma empresa? Porque nós íamos tirar o maior privilégio da vida de um homem e de uma mulher de Deus, que é servir na casa de Deus. É exatamente por causa disso. Quando nós fazemos um mutirão e às vezes a gente carrega pedra, né, Marcelo? Às vezes até demais, né? Ai, mas por que não contrata aquilo para fazer? Porque nós estamos em comunhão ali. É porque nós estamos em comunhão, nós vamos perdendo isso. Gente, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos fazer da igreja uma instituição prestadora de serviço, a qual a gente vem no final de semana, senta, ouve uma palavra, entrega nosso dízimo, pega a nossa santa ceia, recebe a nossa oração e volta para casa. Aí no domingo que vem a gente faz tudo de novo. Sem o comprometimento e o envolvimento do serviço dentro da igreja. Por isso, o Davi falou assim: olha, vocês são de paz, ótimo, é bem-vindo. Agora aqui o negócio é trabalhar. Vocês vêm para trabalhar, vocês vêm para poder servir. Gente, a nossa igreja, ela vai avançar, e eu sei que Deus tem uma promessa, né, e essa promessa já está se cumprindo, que nós vamos avançar e vamos avançar muito, amém? Eu creio nisso, mas a gente tem que entender que nós somos servos na casa de Deus, que nós estamos aqui para poder servir, e é um privilégio muito grande servir na casa de Deus. Eu quero dizer para você mais uma vez, é um privilégio muito grande trabalhar no reino de Deus, é um privilégio muito grande investir nosso tempo, nosso dinheiro, nossa disposição na casa de Deus, no reino de Deus, porque Deus nos honra nesse sentido, amém? É nisso que eu creio. Ah, mas a minha vida assim, está tão assim, né? Olha, tanta dificuldade, tanta luta. Meu irmão, experimente buscar primeiramente o reino de Deus. Experimente buscar primeiramente o reino de Deus. Timóteo tinha tantas lutas. Sabia que Timóteo tinha muitas lutas? Timóteo lutava com uma timidez. Quando nós vemos Paulo aconselhando Timóteo, Timóteo era um jovem, introvertido. E até por ser jovem, isso incomodava Timóteo, sabia disso? Timóteo ele se achava jovem demais para poder conduzir uma igreja, para poder dar um conselho. E Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele diz: olha, não deixa que isso te diminua, não. Não seja uma pessoa introvertida, não. Deus está contigo. Não deixa que a tua mocidade impeça aquilo que Deus tem para poder fazer na sua vida. E o Timóteo foi aprendendo a vencer as lutas, sabe onde? No calor da batalha. E eu tomo mais uma vez a expressão do Marcelo. Foi no calor da batalha. Sabe, quando Timóteo aprendeu a vencer a sua timidez, né, o receio de ser jovem demais, foi no calor da batalha. Foi quando Paulo falou assim: vai, porque aquela igreja precisa. O Timóteo deve ter falado: mas você tem certeza? Eu sou novo, está difícil. Vai, porque eu estou te enviando, Deus está te enviando. E quando Timóteo ele obedecia, ele ia, Deus transformava a sua vida. Eu acredito que servir na igreja transforma a nossa vida. Eu creio que servir na igreja, gente, transforma
muito mais na nossa vida, em todos os sentidos. Eu arrisco até em dizer, né, que se você servir na igreja, estiver disposto a entregar a sua vida a serviço do reino de Deus, você vai receber e vai receber muito mais do que esse pensamento que a gente carrega, que eu tenho que ficar sentado na igreja, ouvindo a palavra, né, e comprando, né, esses produtos espirituais ou religiosos. Servir é muito bom. Trabalhar na igreja é muito bom. Eu falo para você que está chegando aqui à igreja, muitas pessoas novas chegando na igreja, eu quero que você já tenha um coração preparado para isso. É tão bom servir na igreja, é tão bom trabalhar num evento. Nós tivemos o dia inesquecível, deu trabalho, muitas reuniões, né? Eu lembro lá da equipe da cozinha ali, trabalhando, né? Um calor dá trabalho. Mas a alegria de servir, a recompensa divina em servir, meu irmão, não deixa nada apagar isso. Talvez tenha muitas pessoas dentro da nossa igreja que ainda estão, ou estavam com raízes de mágoa em relação a essas coisas. Porém, eu sei que Deus já tirou isso. Servir é muito bom. Você vir aqui, se dedicar a tocar um instrumento, você se colocar à prontidão para poder ajudar nos obreiros, você se colocar à prontidão para ajudar no ministério infantil. Glórias a Deus, né, Fábio? Já deu um up. Fico feliz. Né? Isso é bênção de Deus para a sua vida. Não existe nada melhor do que servir na casa de Deus. Eu vou dizer novamente, não existe nada melhor do que servir na casa de Deus. Se alguém te falou algo contrário disso, é melhor você começar a rever as coisas, mas de acordo com aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Amém? Vocês estão me entendendo? Estão me entendendo? E Davi fala, se você tem paz, e se você está disposto, né, a trabalhar, a servir, você é bem-vindo. Mas ele fala isso de um jeito tão interessante. Ele diz assim, se for dessa forma, o meu coração se unirá convosco. Essa expressão eu acho muito linda. Davi, ele fala assim, você é uma pessoa de paz, você é uma pessoa que está disposta a trabalhar. Se essa é a sua realidade, o meu coração se unirá ao seu coração. E é a mesma coisa que eu encontro no relacionamento de Paulo e de Timóteo. O coração entrelaçado, o coração unido. Davi não diz assim, eu vou ser o chefe de vocês, eu vou ser o líder de vocês. Davi não diz isso, eu vou mandar em vocês. Davi diz, se essas são as suas características, o nosso coração vai estar unido. Se for essa o seu desejo, se for essa a sua disposição, o nosso coração vai se unir. Gente, o que nós precisamos é isso. Nós precisamos ter o coração entrelaçado. Eu preciso ter o meu coração entrelaçado com o coração do pastor Vilela, se bem que o coração dele é bem maior, né? É um coraçãozaço, né? Entrelaçado. Porque se não for assim, não vai funcionar. Eu preciso ter o meu coração entrelaçado com o coração do pastor Brás, do pastor Jefferson, do pastor Giovanni, do pastor Luciano. Nós precisamos ter é muito mais do que uma organização. O rei Davi está dizendo assim, o meu coração se unirá ao seu coração. Sabe o que nós precisamos? Mais do que uma excelente organização que nós estamos tendo e melhorando cada dia mais, né, Giovanni? Cada dia mais. Nós precisamos ter o mesmo coração. Eu preciso que a minha sogra, que está sentada ali, né, eu tenha o meu coração entrelaçado com o coração dela. E que o coração dela seja entrelaçado com o coração do Josué. E que o coração do Josué seja entrelaçado com o coração do Júlio. E do Júlio do Marcelo com o Lindomar. É isso que Deus quer. Sabe por quê? Porque se não for dessa forma,
nós vamos nos esforçar muito, nós vamos batalhar muito, porque a gente é guerreiro. A gente é guerreiro, nós vamos batalhar muito, mas o resultado, caminhar rumo à direção daquilo que Deus quer para a nossa vida, depende disso. Eu preciso que o Renan tenha o coração dele entrelaçado, unido com o meu coração. Isso é diferente. Isso é diferente. Isso é muito mais do que o relacionamento que nós conhecemos de líder de célula e participantes de célula. É muito mais do que discípulo e discipulador. Eu estou dizendo algo acima de tudo isso. Eu estou dizendo de coração unidos, juntos, entrelaçados, a ponto de não saber qual é a parte do meu coração, né? Qual é a parte do coração da Adria, dentro desse todo que Deus está fazendo, qual é a parte do coração da Jaque, eu não sei, nós somos um, nós estamos unidos de todo o coração. Assim tem que ser dentro da nossa casa. Sabe, o que está faltando para os relacionamentos marido e mulher? Está faltando esse entrelaçamento, essa união de coração. Tem casais que são unidos de corpo, são unidos na casa, são unidos financeiramente, mas falta, sabe o quê? Essa união de coração. Essa união de coração é o que nos faz sermos um. E é exatamente isso que nós precisamos. Sabe o que Davi fala? Davi fala assim, se forem essas as suas características, o meu coração se unirá ao coração de vocês. Sabe por que aqueles valentes, eles invadiram, foram até o arraial do inimigo, pegar um copo de água, porque Davi suspirou, se eu pudesse beber daquele poço. Eles foram arriscar a sua vida para pegar um copo de água. Às vezes a gente acha uma coisa tão insignificante, né? Davi, inclusive, nem bebeu, né? Ele ofertou a Deus aquele copo de água, mas sabe por que eles tomaram essa atitude? Porque era coração unido, era um coração unido, era um coração entrelaçado, e é isso que nós buscamos ter. Dentro de uma igreja, vai existir os soldados, os guerreiros, vai existir os comandantes. Isso é normal e natural de qualquer organização. Vai existir. O Davi aqui, ele estava reunindo aqui soldados. Porém, chegou um tal de Amassai, que ele já era líder de outras pessoas, de outros 30. E eu gosto muito daquilo que aconteceu na vida dele. A Bíblia nos diz que então entrou o Espírito em Amassai, chefe de 30, e disse, nós somos teus, ó Davi. Eu sei que isso está acontecendo na nossa igreja. Sabe, os nossos corações, eles estão sendo unidos e entrelaçados. Eu sei disso, eu percebo isso. Porém, para que isso aconteça em grande escala, sabe o que eu acredito? Eu acredito que isso vai acontecer com o derramar do Espírito Santo de Deus. O derramar do Espírito Santo de Deus. É isso que nós precisamos. Esse líder aqui, o Amassai, a Bíblia nos diz que o Espírito tomou posse da vida dele. E junto, né, com essa ação do Espírito Santo, brotou dentro do coração dele uma fidelidade muito grande. Uma fidelidade a Davi, porém também uma fidelidade à missão que Davi tinha. O objetivo que Davi tinha. E foi por causa do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus entrou na vida de uma pessoa e transformou a vida dela. A partir deste momento, nós vemos uma grande fidelidade, tanto do comandante, quanto dos guerreiros. Davi, ele vem reunindo guerreiros, e a Bíblia, inclusive, nos diz, né, no versículo 22, né, 21, e esses ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis valentes e foram capitães do exército. Não existe mal nenhum nesse tipo de organização, gente. É bíblico,
é divino, não tem problema. Uma igreja, ela vai ser formada de soldados, de capitães, mas uma igreja, ela sempre vai ser formada de servos. Amém? Na verdade, a igreja, ela é formada de servos. Eu estou, neste momento aqui, como um servo, servindo a igreja com a palavra. Com a palavra. Porque Deus permitiu isso. Tem gente ali fora, servindo a Deus, olhando o seu carro. Tem gente ali embaixo, servindo a Deus, olhando o seu filho. Tem gente servindo a Deus lá na mesa de projeção, projetando aqui o culto, passando para as pessoas. Agora nós colocamos a organização acima do serviço. O serviço é mais importante. Servir na casa de Deus é mais importante. E eu encerro essa ministração lendo o versículo de número 22, 1 Crônicas 12, 22. Diz assim a palavra de Deus. Porque naquele tempo, de dia em dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Isso me emociona. Porque naquele tempo, de dia em dia, todos os dias, vinham a Davi pessoas para poder ajudar. Até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Nós estamos reunindo aqui Timóteos. Nós estamos reunindo pessoas que está compondo exatamente o que está dizendo esse versículo, um grande exército, como se fosse o próprio exército de Deus. É isso que tem sido a minha luta e o meu esforço aqui nessa comunidade, de levantar homens e mulheres como Timóteo, homens de paz, mulheres de paz, homens e mulheres que servem na casa de Deus e servem com alegria. E eu sei que Deus já tem acrescentado todos os dias pessoas. Eu tenho conversado com o pastor e ele fica sempre feliz quando vem um jovem, né? Vem um jovem novo, vai batizar um jovem, né? Quantas pessoas nós já batizamos? Né? Eu estava conversando com o pastor Vilela, ele estava feliz, nós vamos batizar 2 jovens novos, 2 jovens novos. Quantos jovens no ano passado na igreja, mas alegria, 2 jovens novos. E todo dia ia chegando gente, e essas pessoas iam sendo inseridas dentro de um exército. E esse exército é como o exército do próprio Deus vivo. Eu faço parte desse exército, sabe, meu irmão? Nós estamos em busca desse tipo de pessoa. Ah, mas e se eu for de outro tipo? Certo, todo mundo é aceito na casa de Deus. Mas nesse tempo nós estamos procurando Timóteo. Homens e mulheres com esse coração. Sabe por quê? Porque nós estamos formando um grande exército neste lugar. E já vamos comprar os blindados, o Guarani. Né? Um grande exército. É isso que nós estamos levantando, um grande exército. E você é convidado a fazer parte desse grande exército. Mas para isso, não é preciso que você entenda só a organização. Eu dou o meu coração. Quer unir o seu coração ao meu coração? Quer unir o seu coração ao coração dos pastores aqui dessa igreja? Você quer unir o seu coração ao seu líder de célula? Você quer unir o seu coração ao seu discipulador? Você está disposto a fazer isso de todo o coração? Ah, se sim, meu irmão, você vai ver a sua vida sendo transformada e a vida dessa igreja sendo transformada. E eu faço exatamente esse convite nesta manhã. O meu coração está aqui. O coração dos pastores estão aqui. Servos, venha, se levante, venha. Você vem em paz, você vem para servir como nós estamos aqui para servir, então o nosso coração será unido ao seu coração. E nós seremos um grande exército, poderoso, aqui primeiramente nesse bairro no qual nós estamos inseridos. Quem sabe não na nossa cidade, quem sabe não, a gente faça relevância até no país no qual nós moramos. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar por você.
E eu preciso que você tome uma decisão nesta manhã. Eu jamais deixaria você tomar essa decisão com o seu coração cheio de mágoas. Jamais. Porém, eu creio que você está preparado para se levantar neste momento e tomar uma decisão de lançar o seu coração nesse altar. Não o seu tempo de 2 horas por semana. Não a sua vinda em um culto, ou 2 ou 3 por semana. Mas eu gostaria muito que você tomasse a decisão de lançar todo o seu coração, toda a sua vida. De unir o seu coração ao nosso coração. De fazer parte desse exército de Timóteos que nós temos levantado. É um exército. É um exército de homens e de mulheres que amam a palavra, que amam ao Senhor Jesus Cristo, que amam esse ministério. Essa igreja representa uma parte da igreja do Senhor Jesus nessa terra, que amam esse ministério, que confia na liderança que Deus colocou nesse ministério, confia nos pastores, nos líderes desse ministério. Nós estamos levantando um exército de homens e de mulheres que estão dispostos a servir, a trabalhar, a levar adiante o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer compartilhar do seu coração conosco? Nós estamos aqui para compartilhar do nosso coração contigo. Então nós estamos dispostos a entrelaçar o nosso coração contigo. Deixa eu dizer algo para vocês. Nós não temos uma grande estrutura para oferecer. Nosso prédio aqui é simples, as nossas cadeiras são simples, até o ar-condicionado, quando funciona, é simples. Os nossos banheiros são simples. E a gente muitas vezes tem que ficar procurando uma sala, adequando uma coisa a outra. Procuramos fazer da melhor forma possível. Mas não é isso que nós queremos oferecer em primeiro plano. O que nós queremos oferecer para vocês é o nosso coração. É o nosso coração. E nós temos um coração em Deus. Nós temos um coração em Deus. Nós não estamos para oferecer um serviço religioso ou uma grande estrutura. Se bem que nós estamos caminhando para isso, e glórias a Deus, não tem problema. Mas o que os pastores dessa igreja oferecem, as pessoas que ouvem a palavra, é o nosso coração. É o nosso coração. Você tem toda a liberdade de compartilhar do nosso coração, daquilo que Deus tem colocado dentro da nossa vida como sonho, como objetivo. E se você disse um sim para isso, o nosso exército está se formando. E é um exército como o exército de Deus, amém? Você crê nisso, você faz parte disso. Dê um forte aplauso ao Senhor. Glórias a Deus pela sua vida.